E o vice-presidente Geraldo Alckmin também tenta acalmar o mercado e diz que o governo está comprometido com a responsabilidade fiscal. Rodrigo Viga. O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro que tem certeza de que o dólar vai ceder ao longo dos próximos dias. A moeda norte-americana andou bastante agitada, mudando de patamar ao longo dos últimos dias por conta de questões externas e incertezas internas, ligadas principalmente à questão fiscal. Houve a MP da PIS/COFINS e uma declaração dada aqui mesmo no Rio de Janeiro em um evento internacional, promovido por um fundo soberano da Arábia Saudita pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula disse na abertura do evento que o Brasil buscaria o equilíbrio fiscal através da queda da taxa de juros e também do aumento de arrecadação. Empresários e empreendedores normalmente não gostam de ouvir essa expressão aumento de arrecadação, porque isso, invariavelmente, implica em mais tributos, mais impostos e também mais compromissos. Segundo o vice-presidente da República e presidente em exercício, Geraldo Alckmin, essa alta mais recente do dólar é espasmódica, é algo episódico que não deve durar. Nós temos absoluta confiança que o dólar vai cair, isso é coisa momentânea. O governo do presidente Lula tem compromisso com o arcabouço fiscal. Aliás, essa questão da medida provisória foi exatamente para poder, de um lado, cumprir a responsabilidade fiscal, que é compromisso do governo brasileiro, e, de outro lado, cumprir uma decisão do ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal. Alckmin reforçou nesta quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro, o compromisso do Brasil e do governo brasileiro com o chamado arcabouço fiscal. Fez elogios ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vem fazendo contas para ver se consegue chegar à meta zero estabelecida pelo próprio governo. O vice-presidente e presidente em exercício, Geraldo Alckmin, espera também uma redução na taxa básica de juros, a Selic, na reunião da semana que vem. A expectativa é que continue caindo, que nós não podemos agir por questões transitórias, espasmódicas, é passageiro. Quer dizer, os fundamentos da economia brasileira são muito sólidos e os compromissos também. Confiança de que vai continuar caindo. Diante das incertezas internas, especialmente fiscais, e questões internacionais, alguns analistas e especialistas têm apostado, inclusive, na possibilidade de o Copom, o Comitê de Política Monetária, interromper na próxima semana a trajetória de queda nos juros que começou no ano passado. Do Rio, Rodrigo Viga. Vamos às análises nesta sexta-feira, gente. Começando com a Amanda Klein. Amanda, bom dia para você. Boa sexta-feira. Nós tivemos ontem, então, quase que uma força-tarefa de integrantes do governo para tentar convencer o mercado de que o governo está preocupado com responsabilidade fiscal, com controle de gastos. Mais cedo mostramos uma reportagem em que os ministros Simone Tebet e Fernando Haddad, lado a lado, falaram à imprensa e Haddad reforçou, inclusive, estamos acelerando nossa agenda de corte de gastos. Você acredita que realmente há esse movimento dentro do governo ou é mais uma sinalização para acalmar o mercado, que foi justamente o que aconteceu? Lívia, primeiro, bom dia a você, Colombo, a nossa audiência. Há sim esse movimento dentro do governo, até porque não tem outra alternativa. Ou deixa eu até refazer essa declaração, não é dentro do governo, mas é dentro da equipe econômica. E Fernando Haddad e Simone Tebet juntos
simbolizam justamente isso, a equipe econômica. Foi importante esse almoço deles ontem. Depois a ministra Simone Tebet, acho que foi muito didática quando ela disse que a gente tem um leque, um cardápio de opções para fazer esse ajuste fiscal pelo lado das despesas, que é o que o mercado vem exigindo há tanto tempo. Isso já estava na boca do secretário executivo Dario Duriga num evento importante do empresariado nesse fim de semana, que o governo iria atacar também pelo lado das despesas, porque pelo lado das receitas, o que eles chamam, né, recomposição tributária, deixar de lado algumas desonerações que favoreciam os mais privilegiados, isso parece que chegou à exaustão, bateu no teto, bateu no limite e é insuportável mais carga tributária no Brasil. Então, quais são as medidas desse cardápio? Pode ser desde a desvinculação de auxílios da Previdência, como BPC, aqueles que são indexados ao salário mínimo, né? O BPC, o auxílio-doença, auxílio de acidente de trabalho, não deve estar aí, certamente não estará nessa discussão a desindexação das aposentadorias ao aumento do salário mínimo, porque isso politicamente não passa num governo de esquerda, num governo do PT. A história de revisar os pisos, né, desvincular os pisos de saúde, tirar os pisos de saúde e educação, os pisos constitucionais obrigatórios, que fazem com que também essas despesas, esses gastos obrigatórios cresçam todo ano, isso também ficou lá para trás no alfabeto desse cardápio A a Z que a ministra Simone Tebet enumerou, porque teria um efeito pequeno, assim, um efeito lateral nos anos de 2025 e 2026. Ela sinalizou também com a possibilidade de rediscutir a previsão dos militares que têm um déficit de 50 bilhões de reais, muito acima do regime geral da Previdência. Então, todas essas são alternativas. Qual delas vai ser? Não se sabe. Tudo isso será colocado na mesa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e é ele quem vai dar a última palavra. Então, qual é o trabalho da equipe econômica? Apresentar as opções e da parte política definir qual dessas opções é palatável, é viável para o PT, para um governo de esquerda e que passaria eventualmente pelo Congresso. Mas todas essas alternativas estão, sim, sobre a mesa. E aí, só de mencionar isso ontem já mudou completamente o chip do mercado financeiro. O mercado financeiro entendeu. Tem uma entrevista hoje do Isaac Sidney, que é presidente da Febraban, no jornal Estado de São Paulo, em que ele fala: é preciso estender a mão ao ministro Haddad, né, para ajudá-lo a fazer o pacote fiscal, as medidas fiscais necessárias para manter o ajuste e o arcabouço. Exatamente. Bom dia, Amanda, Lívia, Colombo e todos que acompanham o Jornal da Manhã. Parece que o governo agora, depois de 1 ano e meio de gestão, vem começando a entender, diante das necessidades, o fato de que não dá para se fazer uma política de governo apenas aumentando a arrecadação. Aliás, a própria ministra Simone Tebet, há alguns meses, já vem colocando essa questão. A lógica de inflar a arrecadação, que foi colocada ao longo desse período inicial, ela tem um teto, ela tem um limite e agora é o momento. Eu vejo que é importante esse tipo de desconforto em relação ao mercado e agora uma sinalização positiva diante das falas recentes do governo, no sentido de demonstrar que o empresariado, de uma forma geral, o mercado financeiro, de uma forma geral, vão dar o apoio necessário para que o governo faça o movimento adequado no sentido de preservar as contas públicas. Eu vejo que o mercado, em geral, ele tem interesse justamente que a economia dê certo. E é justamente por isso que a gente espera que agora o governo faça uma revisão da sua conduta ao longo desse 1 ano e meio e passe a ter um pouco mais de racionalidade na condução das finanças públicas.